Nossos cumprimentos e agradecimentos a todos vocês pelo interesse e disposição em nos acompanhar nessa série de estudos sobre ciência e espiritualidade. Hoje, com a segunda parte do tema sincronia. A primeira parte pode ser encontrada no link abaixo, mas faremos um rápido resumo dela para então tentarmos aplicar esse conhecimento sobre sincronização de sinais vitais em eventos de cunho espiritualista, indo desde a simples participação em cultos religiosos coletivos até o poder de influência de um mestre de elevado nível espiritual sobre os discípulos de seu círculo iniciático. Primeiro, nossa vinheta. Vamos então rever como foi definido sincronia. Estado ou condição de dois ou mais fenômenos ou fatos que ocorrem simultaneamente, relacionados entre si ou não. Para ilustrar esses fenômenos, selecionamos 3 estudos científicos publicados na literatura pertinente, onde experiências feitas em grupos de pessoas que estavam sendo submetidas a um mesmo estímulo revelaram sincronização de determinados sinais vitais. No primeiro experimento, um grupo de pessoas, 132 pessoas, assistiram três concertos de música clássica ao vivo, juntas. Estavam devidamente instrumentadas para que se pudesse aferir os seus sinais vitais. No segundo artigo, foi feito algo equivalente para o grupo de pessoas que estavam assistindo ou escutando uma mesma história. E no terceiro grupo, se avaliou os estudantes de uma sala de aula. Interessante pontuar que, neste caso, se partiu da premissa de que a sincronização das ondas cerebrais iria acontecer, e o objetivo foi verificar se os estudantes estavam ou não prestando atenção da aula através da avaliação da sincronia das ondas cerebrais de cada um deles com os demais estudantes. É como se o professor, se fosse possível, que todos os seus alunos usassem aquele capacete medidor das frequências cerebrais, de chamar a atenção de um aluno. Fulano, você não está prestando atenção? Estou assim mesmo. Tá, não, eu estou vendo aqui você não está sincronizando as tuas ondas cerebrais com a resto da turma. Você deve estar pensando na morte da bezerra. Bem, brincadeiras à parte, a grosso modo, pode-se dizer que nesses 3 estudos aconteceram as seguintes sincronias: batidas do coração entre participantes do mesmo experimento, frequência das ondas cerebrais, principalmente aqui no caso dos estudantes, e nível de condutância da pele. Um parêntese: o nível de condutância da pele está ligado a fatores emocionais. Nós nos emocionamos com uma música triste, nós nos alegramos com uma história, uma boa anedota, e isso afeta o nosso sistema nervoso, que repercute sobre a sudorese da pele, afetando então a medida da condutância elétrica na pele, e essas medições mostraram que havia um certo arraste emocional dos ouvintes em momentos, por exemplo, de tristeza ou de alegria naquele estímulo que estava sendo liberado para todos. A mais provável fonte de sincronia entre os participantes foi reputada a atenção compartilhada em um mesmo ponto focal. Os alunos estavam todos atentos ao ponto focal, que era o professor, os ouvintes ao contador, ao narrador, aos participantes do concerto, aos músicos. Esta atenção compartilhada em um mesmo ponto focal dá a explicação técnica para a sincronia desses sinais vitais. Alguns detalhes aprofundando um pouco mais a respeito. A sincronização é imperceptível. Se eu estou com a mesma frequência de batimento cardíaco que o amigo do meu lado, eu não sei disso. Eu sei que o meu coração está batendo de alguma forma e ele sabe do dele.
não é? Os participantes dos experimentos não sabiam se sincronizaram ou não entre si. Pessoas sociais, pessoas abertas a novas experiências, pessoas amáveis, são mais suscetíveis de sincronizarem-se uns com os outros, o que é bem razoável, né? Ao contrário, pessoas fechadas, pessoas antissociais, pessoas que se recolhem em si mesmo e não se atentam ao mundo à sua volta, elas são mais difíceis de sincronizarem. Ou se estiverem com um estado de consciência alterado, no sentido assim, de adormecido. Um estudante que durma na aula não vai sincronizar com ninguém. Em essência, o processamento semelhante de um estímulo comum, desde que seja interessante para todos, sincroniza sinais vitais dos participantes. Observem a ênfase na palavra interessante. Tem que despertar o interesse, despertar a atenção. Mas por que atenção? A dica é olhar a própria origem da palavra. A palavra atenção deriva de dois termos latinos, ad tendere, que juntos significam esticar-se para, esticar-se em direção a alguma coisa. O aluno prestando a atenção no que o professor está ensinando, ele foca sua mente, ele estica a sua atenção em direção a esse professor. Então, a atenção tem a ver justamente com esse processo de sincronização. E para isso, claro que precisa haver interesse. Se, ao contrário, uma pessoa dispersar a atenção, essa sincronia se perde. Se nós olharmos para a palavra atenção com atenção, nós vamos lembrar que a atenção ela vem do latim, vem de duas palavras latinas, ad tendere, que significa esticar-se para. Quando eu presto atenção em alguém, eu estou me esticando para essa pessoa, estou me envolvendo com ela, estou me ligando a ela, ad tendere, prestar atenção. Se eu não presto atenção, eu estou ignorando essa pessoa e o que ela está fazendo, e aí não se pode esperar esse fenômeno de sincronismo. Se a atenção se dispersa, se perde a sincronização. Então, a sincronização de ondas cerebrais, que também é chamado de arrastamento de ondas cerebrais, ou arraste neural, eu gostei muito dessa frase, porque ela vai nos levar ao próximo passo, que vai ser a sintonia. Mas estamos em sincronia ainda. Mas aqui na sincronia, as minhas ondas cerebrais, eu estava aqui com um batimento, então vamos pensar no cardíaco, que é melhor. Meu coração estava aqui normal, batendo tranquilo. Eu vou assistir um filme de grande ação, eu começo a ficar mais agitado. Tem uma pessoa que estava agitadíssima, vindo aí de uma maratona, sentou para ver o mesmo filme, ela estava mais agitada que o filme, aí ela se acalma um pouco, e nós somos arrastados para aquela, vamos chamar assim, de frequência, aquela vibração. Eu já estou indo um pouquinho além da ciência, tá? Me permitam usar um pouquinho esses termos sem grande definição científica neste momento. Mas os nomes estão aí, esses nomes são tirados dos dois artigos. Sincronização ou arrastamento de onda cerebral ou arraste neural. Tá? A frequência cerebral é arrastada para aquela frequência do ponto focal. Isso vem sendo estudado cada vez mais. Inclusive, nós já estamos vendo um comércio surgindo em cima disso. Pessoas oferecendo equipamentos com frequência modulada que vai me fazer relaxar, que vai me fazer entrar em alfa, que vai melhorar minha memorização. Né? Tem toda uma área aqui que eu não vou chamar mais de científica não, porque quando a gente pega um artigo que é de um fabricante de um equipamento desse, tem que olhar com outros olhos. Pode estar tudo certíssimo, pode ser também algumas ilações não muito fortes, algumas analogias ali que são tiradas para vender o seu peixe. Né? Mas estímulos externos, como luzes piscantes, fala, música, vibrações, isso tudo ainda está dentro do passo sentido. Tende a provocar esse arrastamento neural para um ponto em comum, que é o ponto focal da fonte do estímulo. Em linguagem científica ainda é isso. Mas não quero adentrar muito nisso. O que eu estou trazendo isso aqui agora é que é perceptível que
a ciência está avançando, a neurociência está avançando, graças principalmente à melhoria da instrumentação. Hoje se consegue mapear as zonas do cérebro que fazem certos processos, certas funções, emoções, porque temos equipamentos para isso. Coloca a pessoa lá na instrumentação adequada, manda ele resolver uma equação matemática ou passa um filme muito emotivo, e isso vai acendendo e piscando no cérebro os pontos que executam essas funções. A neurociência está entrando direto nisso. E eu acho que nós veremos grandes coisas, tá, num futuro próximo. Não vou falar de grandes coisas, não, eu vou meio que parar por aqui, porque é uma área que ainda tem essa questão de que a ciência está descobrindo e se desenvolvendo, e eu não quero ir além do ponto. Mas eu gostei desse artigo aqui. O que eles fizeram? Eles pegaram americanos e chineses, se eu não me engano, 2.400 e tantas pessoas, e tocaram para essas pessoas 2.168 trechos musicais selecionados. Trecho, não foi a música inteira. Por exemplo, um trecho de um filme de terror, aquele que só de escutar a gente já sabe que vem algo pesado por aí. Ou um trecho de uma música de ninar. Vai me dar sono, nem ninar. E pediram que essas pessoas agrupassem o que elas estavam sentindo quando escutavam esses trechos musicais, com base em 28 categorias diferentes de emoções. Você sentiu essa emoção? Sentiu essa? Sentiu essa? Sentiu essa? E também não só a emoção. Se é algo positivo, é negativo, isso te deixa muito excitado, pouco excitado, te envolve, não te envolve. E o resultado foi um mapa. Aqui, cada corzinha dessa dá um desses 13 tipos distintos de reações a esses trechos musicais. Observem que foi com mais de 2.000 pessoas de culturas diferentes, mas que reagiram de modo parecido a esses trechos musicais. Mais do que falar, eu aconselho vocês a entrarem, está aqui na internet, é só clicar em cada pontinho desse é um trecho musical, vocês vão escutar a música e vão ver se concordam ou não com como foi classificado. Isso aqui de fato, poxa vida, eu quase dormi. Isso aqui me deixou meio irritada. Isso daqui é um poema de amor. O artigo onde é apresentado esse estudo também está referenciado aqui. Vale a pena quem quiser consultar. Bem, sincronia versus sintonia. Eu já antecipei que sintonia será o próximo estudo. Mas como nós já começamos a ter um arraste neural em direção à sintonia, eu já queria deixar uma coisa básica, um spoilerzinho. Depois nós vamos definir e comparar as definições melhor. Mas quando se fala em sincronia, nós estamos focando no tempo, alguma coisa simultânea. Sincronizou A com B, é simultaneidade. E quando se fala em simultaneidade, nós já vimos algumas imagens, tá? Estão ilustradas aqui, por exemplo, o batimento cardíaco. 2 corações sincronizados teriam o mesmo eletrocardiograma. Mas na sintonia, a coisa é mais profunda. Até confunde, e faz sentido confundir. Na sintonia, quando você sintoniza com algo, você está sintonizando com a maneira como aquilo está acontecendo. E alguma coisa semelhante, está acontecendo igual. Pode ser até no tempo também. Mas está acontecendo igual. Não vou além, mas sintonia é um conceito muito importante para as questões espirituais. Não se fala tanto em sincronia com relação às questões espirituais, se fala mais em sintonia. Então, já começa a ficar aqui para vocês irem se acostumando com o conceito, e o compromisso é de voltar com um estudozinho de sintonia. Esquecendo tudo, pergunto, quem é que nunca se emocionou com um filme? Quem é que nunca foi às lágrimas assistindo um filme que lhe toca o coração? Sincronia. Para não dizer também sintonia.
E por isso eu apresentei esse conceito ontem. Na verdade, aqui as coisas se confundem. Detalhe importante, e um alerta, e todo mundo sabe disso, mas mesmo assim vou alertar. A natureza do ponto focal. Nós vimos lá naquele último estudo 13 tipos de envolvimentos, de sincronias com trechos musicais. Algumas positivas e outras negativas. Tem música baixa astral, música pesada. E tem música que me faz dormir, e tem música alto astral que me deixa alegre, com vontade de pular por aí e sair dançando. Então, a natureza do ponto focal é importante. Lembra do arrastamento neural? Eu vou, ao focalizar alguma coisa, eu vou entrar em sincronia, também em sintonia, eu vou ser arrastado para aquela situação. Pergunta, e se é algo que me interessa vivenciar? Exemplo, filmes de muita violência, filmes que respingam sangue. A gente até sabe que é tudo cinema, que nada disso é verdade, tá? E é diferente. Eu até gosto de um filme de artes marciais, mas a primeira vez que eu parei o canal da televisão numa luta MMA, eu vi que aquilo era ao vivo. Nossa, aquele me deu uma baixada de astral ali que eu tirei, e hoje eu não assisto MMA porque eu sei que aquilo é real. A gente espera que seja, né? Acredito que sim. Mas os filmes, para aqueles que se envolvem, que sincronizam muito com o filme, eventualmente pode sair meio perturbado de um cinema. Teve um filme aí, não vou dizer o nome, mas o nome era 7 em inglês, que eu quase saí no meio do filme, mas eu estava com outras pessoas, resolvi ficar, mas me derrubou aquele filme. Filmes que me derrubam é que eu definitivamente não assisto. Filme de campo de concentração. Eu acho muito deprimente. Não sei bem porquê, mas é algo que me deixa muito deprimido. Começar que eles são preto e branco, sempre assim, com esse tom, e eu prefiro evitar, porque eu não quero ser arrastado para o baixo astral, para emoções negativas. Eu conheço uma pessoa que disse que assistia um filme uma série, se não me engano, os Vikings, até o momento em que o herói da história disse que ia praticar um ato de tortura, e a coisa foi programada e anunciada, águia de sangue, é uma coisa horrorosa. Eu não sei se existiu ou não, se foi invenção, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas essa pessoa largou a série, gostava muito da série, mas dizia o seguinte, se eu numa série eu me identifico com o personagem principal, com o herói, eu não quero me identificar com alguém fazendo um ato desses. E para evitar esse arraste neural, abandonou a série, nunca vi o final de Viking. O inverso também é verdade. Se o ponto focal for indutor de uma emoção positiva, de um alto astral, o efeito é o oposto. Eu sei que muitos nasceram depois desse filme ter sido feito, em 1966, muitos estão me escutando agora. Mas se não assistiram e quiserem ver um filme alto astral, apesar de acontecer na guerra também, assista esse filme. É um musical, músicas muito bonitas. Observe que o resultado dele, 11 indicações para Oscar, ganhou vários Oscars, etc. Se quiserem algo não tão antigo, mas não mais antigo ainda, ET. Também é um filme que eu achei que a gente chora, mas chora de forma positiva ali, fica um pouco triste, mas depois se levanta. Né? Agora, curioso é que quando eu estava procurando exemplo, eu tive dificuldade, gente. Eu tive dificuldade, eu até pedi ajuda a alguns amigos que indicassem filmes alto astral. Tinha alguns lá que foram candidatos, mas andei selecionando esses dois, mas eu vi que é mais fácil achar filme baixo astral que alto astral. Resumindo, essa questão da atenção compartilhada em um mesmo ponto focal, fazendo esse arraste neural ou sincronizando outros sinais vitais entre os participantes que estão processando a informação simultaneamente. Aí vem aquela nossa pergunta inicial. Voltamos agora para os cultos religiosos. Está aqui um culto judaico, né? Uma missa católica, né?
um culto evangélico, provavelmente, e uma sessão de umbanda estão aqui, ó, em plena atabaque, tocando os pontos, que é ritmo, é música. E aqui, inclusive, essa frequência aqui, ela não é uma frequência qualquer, não. Ela tem ciência aqui. Não vamos entrar nessa ciência agora, não, mas tem ciência aqui. Muito bem. Por tudo que nós vimos até agora, e foi só ciência que nós vimos até agora, dá para tirar alguma conclusão com relação a participar desses cultos? Se eu vou para qualquer um deles e passo lá meia hora, 1 hora, 2 horas, cantando, orando, meditando, comungando, fazendo em simultâneo com todas as pessoas, será que é preciso colocar um capacete portátil para medir o eletroencefalograma? É preciso medir, fazer o eletrocardiograma dessas pessoas para saber, para comprovar que elas estão sincronizando? Eu acredito que não. Porque se acontece com um contar de histórias, se acontece com um concerto de música clássica, vai acontecer numa igreja, onde também tem música clássica e onde também tem cantos. E aí eu estou cantando junto, inclusive, em todos esses cultos. Eu estou orando junto, eu estou escutando uma pregação, eu estou escutando uma música sacra, uma música gospel. Com certeza, eu vou sincronizar durante esses cultos. E o que mais? Aonde essa sincronização nos leva? A ciência já está começando a entrar nisso. Já tem estudos, até com médiuns psicografando, estudos de meditação tem muitos. Tem um que eu corri atrás, aí foi feito por um budista, mas não consegui recuperar o artigo científico. Aí se eu não tenho o artigo científico na mão, eu prefiro não expor. Porque ficar dando notícias indireta de terceiros que leram o artigo e às vezes interpretam mal, eu vejo isso, vi num desses aí, um erro de interpretação. Não acho bom. Mas existem também estudos que estão caminhando e vão aprofundar cada vez mais. E já um reconhecimento dos efeitos benéficos para a saúde de ter uma religião, de participar de um culto. E não precisa de um cientista me dizer isso, que eu saio bem do culto que eu frequento. Se eu estou frequentando é porque eu estou bem ali. Né? E aí tem até uma questão agora que está me ocorrendo agora. Tem pessoas que não, é o meu culto, só aqui eu me salvo, no resto é perdição, o resto é coisa de Satanás. E tem pessoas que são mais universalistas, que tanto podem participar e se envolver e sincronizar numa missa, num culto evangélico, ou os outros dois que estão aqui, desde que ele entre lá, bem, lembra a história de um requisito da pessoa estar aberta e não ser refratária? Claro. Se eu entrar num terreiro de umbanda achando que aquilo é coisa do diabo, já entro fechado. Não vou absorver nada dali. Da mesma forma, se eu entrar num culto judaico e ficar na minha ali, não me envolver, que coisa é essa, que coisa estranha, nunca vi isso, esse pessoal está todo mundo errado, porque Deus não é assim ou é assado, começar essa questão de que meu Deus é assim, meu Deus... Aí acabou também. Mas se eu entro aberto às vibrações que estão sendo emanadas ali, a esse ponto focal positivo, eu vou absorver coisas positivas e vou sair bem dali. Isso ficando ainda no terreno científico. Porque quando a gente entra no terreno espiritual, se a gente começar a pensar na assistência espiritual que essas pessoas estão tendo durante esses cultos, nos outros ganhos que todos eles têm, não importa se acreditam ou não em espírito, não importa se acreditam ou não em anjo da guarda, em Deus ou não, entrou ali numa hora como essa, vai ser ajudado. Mesmo que seja refratário, pode não sincronizar, mas alguma ajuda virá. Então, eu acho que a resposta, ainda resvalando o campo científico, é óbvia. Vamos sincronizar sim. E positivamente, esperamos. Bem, de novo, para finalizar essa parte aqui, lembrando que a neurociência vem avançando muito nos últimos anos, principalmente por causa da moderna instrumentação científica. Aquele estudo terceiro lá, foi preciso que já tivesse um capacete, quer dizer,
encefalogramas portáteis. Não é aquela história de estar sentado lá no laboratório médico, com os eletrodos na cabeça, paradinho ali. Foi uma sala de aula normal, senão não seria possível simular a interação social entre os alunos. Né? A instrumentação científica está se abrindo cada vez mais, está aprofundando e melhorando, e a sua precisão idem. Se a gente voltasse, não sei quando é que foi desenvolvido o primeiro eletroencefalograma, mas talvez 100, com certeza 100 anos atrás não existia. A tendência é que virão por aí grandes descobertas. Mas estamos falando de ciência, vamos parar por enquanto na ciência, só reforçando que nós apresentamos apenas 3 estudos, e já existe muita coisa, olha na internet, eu selecionei esses 3, que esses 3 vieram para mim, aí foi sincronicidade, que é o assunto do anterior. Apareceram no meu Google, no meu celular, eu li aquilo quando eu estava preparando um outro estudo para um grupo espiritual, de trabalho espiritual, e pronto, absorvi isso e eu estou usando esses mesmos 3, mas depois quando eu fui pesquisar intencionalmente eu achei muita coisa. Mas e o resto? Está faltando do outro lado, né? O objetivo aqui agora não é pesquisar se já temos pontos de encontro entre ciência e espiritualidade. Será que nesta área aqui de sincronia os dois já se tocam? Ou ainda não? Se tocam ou não se tocam? Se tocam, não se tocam. Se tocam, não se tocam. Vou deixar para cada um chegar à sua própria conclusão. Se já se tocam, não se tocam, aqui já entra algo de foro pessoal. Mas, vamos partir então para o outro lado. Agora sim, vamos direto para o outro lado. Tá? Se alguém não está interessado em conhecimento espiritual, pode encerrar essa primeira parte, porque até então era uma garantia de que nós estamos falando de ciência e agora nós vamos falar de espiritualidade. E uma coisa um pouco mais antiga, mas muito interessante. Vamos para a Índia, um dos berços das filosofias espiritualistas, onde as questões espiritualistas têm um grau de profundidade muito grande e uma secularidade, milênios de exercício, de disciplinas espirituais, de filosofias altamente espiritualizadas, independente da gente concordar ou não com as suas variantes. Lá é comum que o discípulo vá conviver com o seu guru, ou pelo menos em algumas dessas variantes. O Shela é o discípulo, o guru é o mestre, o Shela vai viver no ashram, no equivalente, junto com o seu guru. 24 horas junto, meditando, orando, trabalhando, fazendo as atividades que forem pertinentes a esse segmento. Por tudo que nós vimos até agora de sincronismo, é óbvio que o Shela está ali, atento, ponto de atenção, ponto focal, o guru, que é uma fonte de vibrações, que fala, que canta, que emite mantras, e o Shela ali sincronizando. 24 horas, uma semana, um mês, um ano, eu não sei quanto tempo dura isso. Mas qual é a expectativa? A expectativa é que alguma coisa ele vai absorver. E se esse mestre for um mestre iluminado que tenha o que dar, tenha o que transmitir, e se esse Shela tiver já a sua iniciação alcançado o nível suficiente para receber, alguma coisa será transferida nessa sincronização, que já, de novo, está indo além, vai para a sintonia. É o Aktipat, ou Saktinipata, palavras do sânscrito, que eu não tenho a menor ideia se foram pronunciadas certas ou não. Mas vamos ao conceito, que é o que importa. Ato de um guru conferir uma forma de poder espiritual ou despertamento para o seu discípulo. Shakti é energia, Pakti é o toque. Transferir energia pelo toque. Então,
Em um dado momento, esse guru, que já atingiu um grau de iluminação, de evolução tal que ele consegue trabalhar os canais do seu discípulo e abri-los. Shaktipat pode ser feito por um mestre iluminado através da transmissão da palavra sagrada ou do mantra, uma vibração, um som. A música clássica sincroniza, o mantra do mestre também sincroniza e vai fazer muito mais que isso. Um olhar, um pensamento, ondas mentais ou toque. Esse toque é comum ser feito no chakra frontal, no terceiro olho. A gente levar isso ao extremo, alguns disseram que foram iluminados pelo toque de seu mestre, também iluminado. Então passou a iluminação pelo toque. Mas não é só chegar lá, eu vou ser tocado e vou sair iluminado. Vou fazer uma visita de 15 minutos e sair iluminado. Não é disso que nós estamos falando aqui agora. Mas reza a tradição dessas modalidades que é possível o Shela ser iluminado pelo toque de seu guru. Segundo esse estudioso aí, o Shaktipat é a projeção da aura do guru sobre o discípulo. Através dessa projeção, o discípulo adquire o mesmo estado mental do guru. Observem, o guru projeta, vamos entender a aura como sendo um campo energético, vamos pensar como sendo um campo vibracional, uma projeção de ondas mentais. É projetado sobre o guru. E aí entra o fenômeno de sincronia e de sintonia, onde há aquele arrastamento e o guru adquire essa mesma frequência da onda emitida pelo mestre. Ele entra em sincronia e em sintonia e se ilumina também. É claro que vai depender da qualidade da aura que o guru projetou sobre o discípulo. Ele tem que ter um alto nível espiritual para conseguir provocar esse arrastamento. Gostei dessa palavra. Não precisa ser o neural, né? Aqui é vibracional do discípulo para a sua frequência espiritual, vibratória espiritual. Vamos sair da Índia, estávamos na Índia, né? Vamos agora para o Japão, para o Reiki. No Reiki, o que se diz é algo muito parecido. Aquela iniciação, mestre 1, Reiki, mestre Reiki 1, Reiki 2 e Reiki 3. Ao longo dessas iniciações, o mestre que faz a iniciação, é mais do que um estudo. Eu vou aprender Reiki. Não, tem que fazer muito mais do que isso. Não basta estudar o Reiki. Você tem que ser iniciado no Reiki e esse teu mestre que está te iniciando, ele vai abrindo os teus canais energéticos para que você possa sintonizar a energia vital do universo e focalizá-la sobre aquela pessoa a quem você quer fazer o tratamento. Então, isso é em etapas. No Reiki 1, no Reiki 2 e no Reiki 3, estão aí as figurinhas, né? Esses canais vão se abrindo. E, originalmente, era o toque, sim, toque físico ou áurico do mestre. Hoje já há quem diga que consegue fazer isso até mesmo à distância. Mas, o que não quer dizer que não haja uma espécie de toque áurico, onde as vibrações do mestre vão ser projetadas sobre o aluno à distância. Eu não estou aqui questionando se é possível ou não. Eu vi, quando eu fiz essa pesquisa para aqui, que há quem acredite que consegue fazer a iniciação à distância e há uma associação que diz que não é possível, que tem que ser presente. Tem alguns mais tradicionais, outros mais abertos à novidade. É preciso dosar isso, não pretendo dar nenhum parecer de um caso ou de outro. Mas tem um caso aqui mais concreto nosso. E por isso que eu trouxe esse exemplo do Reiki. Que eu estava no meio, num grupo, onde nós estávamos conversando sobre essa questão do sincronismo. Foi uma apresentação, a apresentação que deu origem a essa foi melhorada, foi bem melhorada. E aí a pessoa, uma das pessoas que estava ouvindo e sincronizando, obviamente, estava sincronizando, já aprendemos isso, né? Também sincronizou o seu guia espiritual. E o guia disse para ela, através de um fenômeno de audiência, que no Reiki, o mestre transmite uma espécie de chama, a chama da linhagem que ele adquiriu do seu próprio mestre para o aprendiz. E que no futuro esse aprendiz, quando se tornar um mestre,
vai iniciar os seus alunos. E assim a linhagem se propaga. E parece que no Reiki, a linhagem é algo importante. Tem as linhagens originais, lá, dos fundadores, dos que criaram o Reiki, também não pretendo entrar muito no mérito. Tem linhagem mais moderna, alguns dizem que se não tiver uma linhagem bem definida, não faça, porque é importante que para receber a energia certa, para abrir o canal certo, também não vou entrar no mérito, mas eu gostei da simplificação que esse guia deu. O mestre transmite uma chama da sua linhagem para o aprendiz, e essa chama vai se propagando. Aí eu vi assim aquela coisa se propagando ao longo do tempo, nos futuros iniciados e nos futuros mestres. Achei isso muito bonito. Então, Índia, Japão. Vamos voltar um pouquinho mais no tempo e vamos nos deslocar um pouquinho mais para perto de nós. Jesus, 2000 anos atrás. Se nós estamos falando, se foi ressalvado lá nos casos anteriores, tanto no Reiki quanto no saque de Pati, que era importante que o mestre que vai transmitir esta energia, que vai abrir o canal, tenha um alto grau de evolução espiritual. Alguém consegue pensar em algo superior à evolução de Jesus? Sentar no mérito se é Deus, se é uma da Trindade, ou o que seja, mas alguém consegue pensar em algo? Alguém que usou um corpo humano, pisou nesse planeta, que fosse mais espiritualizado, mais evoluído, com mais energia divina que Jesus? Imagine então o que foi conviver com ele durante 3 anos, 24 horas ao dia. Lembra lá do ashram, do guru e do Shela? Pode fazer analogia. Para os apóstolos, Jesus foi um guru e eles eram os Shelas. E eles absorviam a aura de Jesus o tempo todo. As palavras eles escutavam, eles oravam com Jesus, eles comiam juntos. Que é sincronismo maior do que esse que Jesus proporcionou a eles? Para quem acredita em psicografia, existe um livro, Mensagem do Grande Coração, que tem uma psicografia de João Evangelista, onde ele diz como os discípulos se sentiam ao lado de Jesus. Ele disse que quando ele passou a conviver com Jesus, ele passou a vibrar em outro plano. Aqui era chamado irresistivelmente pela força magnética de Jesus, pelo magnetismo de Jesus forte. Ele chegou e dizia também, não podia passar aqui toda a psicografia, tem um outro trecho que ele diz que eles viviam como que entontecidos, eles viviam meio que embriagados na aura de Jesus. E quando essa aura se foi, acho que houve uma cena de abstinência ali entre os apóstolos, porque fez falta. Fez falta. Disse mais, que o magnetismo de Jesus os arrastava às raias do inconcebível. Queria eu, não tanto assim, não chego a isso não, mas lembro de Zaqueu numa hora como essa, aquele que subiu na árvore para poder pelo menos vê-lo passar. Né? Se eu pudesse subir numa árvore para vê-lo passar, com certeza eu faria isso. Talvez conseguisse não ser arrastado às raias do inconcebível, mas sentir um pouquinho desse magnetismo que Jesus passava para todos. E que depois se foi. Mas 10 dias depois, os apóstolos reunidos por orientação dele, o que aconteceu? A sincronia voltou. Estavam orando, estavam juntos. A Bíblia não diz exatamente quanto tempo, se foi todos os 10 dias, se foi durante o Pentecoste. Né? Jesus ficou 30 dias com eles, né? E mais 10 dias para o Pentecostes, e o Espírito Santo chegou. A vibração divina chegou sob a forma de línguas de fogo. E eles começaram a falar em línguas. Mediunizaram. A mediunidade se abriu. Ou você pode dizer, se quiser usar a terminologia
indiana, eles se iluminaram, até a figura, eles estão iluminados pelo Espírito Santo. E a partir daí começou, de fato, a saga de cada um deles. A partir daí começou cada um a dizer a que veio, após o seu processo de iluminação, que se não foi igual ao do Guru e do Shela, porque teve um intervalo aí, um lapso de uns 10 dias, né? Tem grandes analogias. E com isso nós encerramos essa parte do estudo com relação a sincronismo. Neste caso aqui eu adianto, não dava para evitar, eu já embolei sincronismo com sintonia. Eu tentei outras maneiras de ordenar isso, mas não tinha jeito. Eu não podia deixar de falar em sintonia, mas também não podia antecipar a sintonia, porque iria ficar pesado e grande demais, iria tirar a nossa sincronia disto, porque eu vou ter que falar em física para entrar em sintonia. Então, na próxima, a gente começa pela física, física mesmo. Sintonia, por exemplo, sintonizar um canal de TV, sintonizar um canal de rádio, AM, FM, 88, ondas curtas, ondas médias. A partir daí, a gente vai entender melhor o que é sintonia. Mas fechamos agora, agradeço a todos a atenção. Graças a Deus.